O sistema penitenciário de Balsas trabalha com os internos atividades culturais e didáticas, tendo como um dos objetivos a socialização do interno. Rômulo Mafra, psicólogo do local, fala sobre essas atividades. Esse ano a gente teve o primeiro festival de cultura, foi o primeiro festival de cultura que teve dentro de uma penitenciária no Maranhão. A gente teve apresentações de poesia, teatro, música, né, exposição de pinturas. E aí a gente vai tentando fazer esses grupos terapêuticos durante toda a semana. Apesar da pandemia, a gente está com algumas restrições, mas a gente vai tentando manter. Nós temos grupos em que a gente consegue ter um espaço que eles tocam violão, compõem poesias como a do Tony, que ele colocou aí sobre a cidade de Balsas. Tem um outro interno que gravou uma música, inclusive tem um clipe também que a gente vai lançar, que ele gravou um clipe da música dele autoral, que foi através dessa oficina. A gente começou essa oficina ensinando a tocar violão, alguns já tinham a prática, e hoje um dos internos é o monitor, ele é quem ensina os outros que querem aprender, né? Já anda sozinho o projeto semanal, eles se reúnem na sala de aula durante um tempo na semana para que eles possam ter videoaula, ou então ele usa o quadro também, e tem os violões, que a gente já tem tem 2 violões aqui, e a gente já tem essa aula. Fora isso, tem outros grupos que a gente vai fazendo, grupos terapêuticos de encontro com eles, mas falando de arte em questão, a gente está dando evidência mais para esse. No momento que a gente está vivendo, a arte fala mais alto, né? A gente usa a arte justamente para a gente poder falar mais alto no momento que a gente está lidando com muito negacionismo, lidando com muitas questões anticientíficas, digamos assim, insensíveis. A arte sempre fala mais alto, e a gente vê aqui dentro de uma unidade prisional a arte falando mais alto, né? Pessoas que são carregadas por algum tipo de estereótipo negativo, colocando uma poesia maravilhosa para a cidade de Balsas, né? Que ficou marcada já, e a gente vê muitas pessoas aí se emocionando. Vocês vieram aqui falar com ele, e também outras canções que provavelmente as pessoas vão conhecer. Nós temos aqui outras pessoas que estão compondo músicas, então é muito importante para sensibilizar o interno, sensibilizar o olhar das pessoas lá fora, para olharem com um olhar diferente, terem um olhar diferente, e principalmente para que eles saiam daqui reestruturados, né? Porque a gente sempre tem a oportunidade de recomeçar. A gente sabe que é difícil, é um caminho que nem todos abraçam, mas os que estão abraçando, a gente está tendo esse êxito. Nesta semana, foi divulgado um vídeo produzido com um dos internos da penitenciária de Balsas, declamando uma poesia de sua autoria. Balsas, ainda menina, mas madura, cidade de cultura, casa hospitaleira, lugar aconchegante e atraente de gente brasileira. Balsas, o nosso veículo de navegação por todas as áreas da vida, que seja contínuo o teu crescimento e venha se desenvolver. Em comunicação, chame sempre atenção para o mundo te conhecer. Tony Silva, natural de Barra do Corda e autor da poesia, concedeu na manhã desta quarta-feira uma entrevista para nossa equipe, falando sobre a poesia e o trabalho de ressocialização da penitenciária de Balsas. Olha, eu sempre tive vontade, sempre sonhei em mudar, em transformar, até por causa da tradição familiar, da pobreza. Então eu me encontro hoje aqui num momento abaixo ainda do nível que a gente era naturalmente em família. Mas aí é a minha oportunidade de pegar e crescer, de mostrar que a gente pode superar, que a gente pode mudar. E para isso, eu neste lugar, sem ter muito tempo de fazer o que a gente costuma fazer, só de querer fazer, então eu peguei e quis transformar o momento numa obra de mudança, de transformação, como um espelho. Então eu usei a poesia. E como foi que surgiu essa vontade de escrever falando sobre Balsas? Sobre Balsas, eita. Assim, um dia eu quis comunicar a liberdade com os outros presos, que estão na cela, que estão no pavilhão. E eu pensei, como é que eu vou falar de liberdade para alguém preso se eu também me encontro preso? Ninguém ia dar crédito para isso. Então, eu
eu quis comunicar a liberdade sem precisar de eu falar para eles sobre a liberdade. Então eu pensei, eu vou escrever sobre Balsas, sonhando logo bem grande mesmo, escrever sobre Balsas. Não sou daqui, não conheço a cidade, mas como você está vendo, estamos numa biblioteca e eu tenho acesso à biblioteca, graças a Deus. Então eu vim procurar uma fonte, uma coisa, uma pista que eu pudesse dar partida a escrever sobre a cidade. E quero mostrar para vocês, não podia deixar de mostrar, em meio aos livros, eu encontrei esse livrinho aqui, Cidade de Balsas, José Santos. Então eu li, e em cima do que eu li, eu consegui pegar alguns pontos, e nesses pontos eu usei a habilidade, fui, e consegui escrever esta poesia. Eu já quero sair daqui com um rumo, um alicerce de vida, um começo de vida. E Deus, tudo é Deus, né? Deus me colocou isso em minhas mãos. E eu quero aperfeiçoar, melhorar, para mim viver disso, para mim poder voltar num presídio ou em algum outro lugar, mas como um exemplo, mas para dar uma palestra, para mostrar que pode, que eu também estive aí neste lugar e eu me libertei antes de sair dos muros, eu já me libertei, já sou livre, graças a Deus. Então eu quero continuar sendo um espelho, um bom exemplo para todos aqueles que se encontram na posição que eu me encontro hoje e muitos que estão aí fora, mas que também são presos a algum peso da vida, algum mal, algum vício. Então a minha vida é sempre estar apontando a saída, tem jeito, sempre tem jeito. Acompanhe agora o vídeo que foi produzido. Balsas, ainda menina, mas madura, cidade de cultura, casa hospitaleira, lugar aconchegante e atraente de gente brasileira. Balsas, o nosso veículo de navegação por todas as áreas da vida, que seja contínuo o teu crescimento e venha se desenvolver. Em comunicação, chame sempre atenção para o mundo te conhecer, para os habitantes habitar, para os visitantes visitar, os moradores estarem sorrindo e os frequentadores indo e vindo, atraídos por tua beleza, por ser rainha e por tua grandeza, estejam a te admirar, que vejam águas cristalinas a te banhar, por ricos rios como veias de vida deslizando no teu corpo nu. Balsas brasileira, do Maranhão, na região sul, por ti tenho muito carinho, cobiçada por brasileiros e estrangeiros, gaúchos, nordestinos, uma parceria que deu certo. Eu te amo, meu amor. Balsa de respeito ao padre, ao espírita, ao pastor, a acolher no coração, todos juntos, sem exceção, do pedreiro ao doutor, do picolezeiro ao empresário, ao agricultor. Aqui é o princípio do sucesso, com atividades de eventos culturais, parques de exposições, para os festejos anuais, todas as vozes na mesma canção. E no verão Balsas, a descida de boia que já é tradição. É Balsas em harmonia, dia e noite e dia, se mantendo um paraíso, que por Deus abençoado e pelo homem construído, por poeta te compondo em emoções, músicos te traduzindo em canções a todo o continente e América Latina, guiados e inspirados pela luz da estrela Balsas, cidade nordestina.